Tudo bem? É com alegria que eu encontro vocês aqui para esse maravilhoso encontro. Eu sou o professor Adriano, sou professor, educador, trabalho com ensino regular e universitário, trabalho com alunos de fundamental, de ensino médio universitários e também com pós-graduação. E vim aqui contribuir, juntamente com a experiência na área da educação e mais a experiência jurídica, né? Porque também sou advogado há 22 anos, venho falar um pouquinho sobre essa experiência das questões socioemocionais ligadas ao processo de pandemia, sobretudo relacionado com o processo educacional, porque diretamente é a área que eu mais atuo e que eu acredito que possa contribuir mais, né? Em primeiro lugar, eu acho importante falar para vocês a respeito dos efeitos mesmo, né? Quais são propriamente os efeitos que nós vamos ter em razão da pandemia, né? Nós encontramos dentro desse processo a angústia, né? O fato de muitas pessoas, de todos nós estarmos fora dessa nossa experiência, entre aspas, normal de vida, e aqui é importante eu destacar que o normal que a gente estava vivendo pode não ser aquele também que era ideal, né? Então, o processo de isolamento social acabou talvez revelando para nós que aquele normal que anteriormente nós vivíamos pode não ser efetivamente o que se esperava para todos nós, enquanto pais, mães, professores, funcionários, empresários, empreendedores, administradores, enfim, né? Todos nós que compomos aí o ambiente social e compomos a sociedade como um todo. Então, esse processo de pandemia, ele revela para nós exatamente que esse antigo, né, que o fato daquilo que eu estava vivendo anteriormente vai me fazer rever. Então, eu saio daquele primeiro processo e vou estabelecer uma outra trajetória, um outro ambiente, uma outra forma de viver, de encarar de modo com bastante surpresa e tenho que me adaptar a essa nova situação. Então, é natural que isso, de alguma maneira ou outra, vai refletir em nós angústia, ansiedade, muitas pessoas que acabam se isolando e perdem um pouco o contato diário, né, com a família, com amigos, com os colegas aí no ambiente de trabalho. O fato de ficarmos isolados já há quase 2 meses, né? Há pessoas no Brasil que estão já há quase 3 meses, né? Porque antes até do Carnaval, estados como São Paulo, né, a capital, Rio de Janeiro, já estava em processo de isolamento, né? Então, há pessoas que já estão aí há muito tempo dentro do isolamento social e é natural que essas pessoas hoje tenham também reflexos marcantes na sua postura, na sua conduta, na maneira como elas veem, na maneira como elas encaram essa realidade social. Então, primeiro grande questão importante dentro desse processo é nós estabelecermos essa visão, ou seja, saímos de uma realidade considerada normal, entramos numa nova realidade, um tanto quanto nova, inusitada, forçada, que vai impor a cada um de nós uma série de transtornos e de adaptações, né? Uma segunda questão importante dentro dessa mudança abrupta que nós tivemos é exatamente o choque econômico, né? Nós vivemos hoje uma realidade que, além do isolamento, além de perdermos companhias ou a companhia diária, né, de pessoas da família, do trabalho, nos ambientes em que nós normalmente frequentávamos, afastamos dessas pessoas, nós também vamos ter aí um prejuízo em razão das questões econômicas, né? Justamente por conta da pandemia, historicamente falando, é natural que quando se observou aí a pandemia da peste bubônica, quando se observou a pandemia da gripe espanhola,
quando nós tivemos a de tuberculose, que durou aí um século praticamente, né? Então, até 1950, né? De 1850 a 1950, mais ou menos, nós tivemos aí a pandemia de tuberculose, que foi uma das que mais matou, exatamente porque durou por muito tempo. Então, todos os grandes processos pandêmicos que nós já tivemos, nós também, em contrapartida, encontramos uma reação do setor econômico no sentido de precarizar as relações de trabalho, no sentido de impor leis, né, ou mecanismos que cortam salários, que cortam benefícios, né, que diretamente vão impactar a vida do trabalhador em geral, né. Agora nós estamos vendo que isso também acontece neste momento aí no Brasil. Nós vimos aí a PEC, a medida provisória 936, nós vamos ver a medida provisória, a PEC 187, que está para ser julgada, ligada aí à questão de julgamento das terras que são alvo de grilagem, né? A medida provisória que atentou contra as relações de trabalho. Nós vimos aí a medida que fala sobre a carteira verde e amarela, né? Que passou na Constituição e Justiça da Câmara, mas que parou ali no Senado, que retirava diversos, né, direitos, sobretudo dos jovens. Então, em processos pandêmicos, sempre acompanhamos ao longo da história que, de uma maneira muito oportuna, né, e inoportuna para quem recebe a medida, né? Então, oportuna para quem quer necessariamente aproveitar do processo para ganhar, sobretudo economicamente, e inoportuna para aqueles que vão receber esse processo e que têm que adaptar com todas as perdas, né? Então, um outro choque, né, extremamente difícil que todos nós estamos passando é a adaptação econômica. Muitos tiveram redução de carga horária, muitos tiveram redução de salário, muitos, sobretudo os que trabalhavam aí, né, em áreas de entretenimento, as pessoas que lidavam diretamente com essa gestão ligada a shows, né, a festas, os ambulantes, né? Então, essas pessoas sofreram um impacto, né, direto, né, na sua relação econômica e tiveram que buscar, por exemplo, benefícios, né, a ajuda aprovada aí pela Câmara de R$600, que muita gente não conseguiu receber, né, as pessoas estão acumulando em portas de agências bancárias para tentar receber esse valor e muitas não conseguiram, o que agrava ainda mais a condição socioemocional, porque ninguém pensa com fome, ninguém dorme com fome, ninguém consegue decidir ou fazer uma opção que seja, né, para a sua vida, um planejamento, estabelecer ali um processo de sobrevivência emergencial, né, com fome. Então, e isso é uma realidade, é um impacto sério que nós tivemos diretamente com o processo pandêmico e é um outro agravante, né, que vai impactar muito as questões socioemocionais, né? Um terceiro elemento que eu gostaria de chamar muita atenção também tem a ver com as adaptações ligadas diretamente com o processo educacional, do qual eu faço parte, né? De uma semana para outra, né, os professores em geral no Brasil tiveram aí a surpresa e foram comunicados pelas escolas, pelos colégios, cursinhos, universidades, que teriam que usar o ensino remoto ou que teriam que usar uma plataforma de ensino à distância, que não é um EAD, né? Na prática, essas aulas remotas não se configuram como EAD, mas são aulas que efetivamente precisam ser ministradas à distância, porque alunos, professores, né, toda a gestão educacional estão separadas em razão do isolamento social. Então, esse processo impactou muito, né? Pais, em razão de terem que auxiliar seus filhos, sobretudo os mais jovens, os menores, né? As crianças de ensino fundamental 1, que ainda dependem muito, né, da manutenção, da ajuda, do auxílio dos professores, da professora em especial, e agora
precisam contar com esse suporte dos pais em casa, e nem todo pai também, nem todo pai, nem toda mãe, nem toda família estavam preparadas, né, para essa realidade, e também não se sentiram bem, né, em razão de ter que ajudar os seus filhos nesse processo educacional. Então, um outro conflito, uma outra realidade, um outro impacto, tanto para os alunos que ficaram separados de seus colegas, alunos que estão separados de seus professores e professoras, né, pais que também estão aí em trabalho em casa, em home office, e que precisam ao mesmo tempo dividir o espaço, né, do trabalho agora em casa com o espaço da sala de aula, que os filhos também estão recebendo aula aí à distância, essas aulas remotas em casa. A divisão de aparelhos eletrônicos, de computadores, né, notebook, tablets, iPads, celulares, uma vez que pais também estão usando, irmãos, né, na mesma casa precisam usar aparelhos, dividir, e nem todas as casas, né, em especial no Brasil, estavam e estão, né, preparadas e adaptadas para essa surpresa. Então, um outro processo aí que vai impactar, que vai gerar transtornos, né, nas relações socioemocionais. E o terceiro pilar aí do processo educacional, também muito atingido, é o próprio professor, que tem que planejar suas aulas, que tem que estabelecer procedimentos, avaliações, ensino, replanejar e atingir o seu aluno da maneira mais plena possível, né? À distância, o que, né, ninguém estava também preparado para isso, né? Então, é importante aqui eu fazer algumas reflexões, porque eu acredito que todos, né, boa parte dos que poderão estar aí me ouvindo e participando conosco, né, desse momento aqui de debate e discussão, possam estar também refletindo a respeito dessa realidade, né, se colocando no lugar, né, dessa realidade, uma vez que passaram ou estão ainda passando por esse processo. Então, eu, por exemplo, vi muitos comentários, assisti vídeos em rede social, li comentários em grupos de WhatsApp, dos quais eu mesmo participo, né, como pai também, né, de alunos, né, de muitos comentários de alguns pais, felizmente poucos nesse sentido, né, de pais falando do processo educacional, de pais criticando professores, de pais escrevendo texto falando que não contrataram a escola para que o professor dos filhos deles fossem youtubers, que não queriam youtubers para dar aula para os filhos, etc. e tal. Críticas e, às vezes, algumas vezes até um tanto quanto indelicadas com os professores, que também foram pegos de surpresa, né? Os professores também não foram contratados para dar aula remota. O professor, ele tem formação, ele tem as habilidades, né, que exigem a ele, a ela, para ministrar as suas aulas, mas muito poucos trabalham com os ensinos remotos, né? E aqueles que lidam com o ensino remoto, o ensino à distância ou o teleensino, né, que vem sendo usado no Brasil através aí do telecurso e outros processos através da televisão, já há um bom tempo que são utilizados, né? Então, quando a gente vê aí essas teleaulas ou mesmo as aulas à distância, as aulas remotas, os professores em geral não estavam também preparados para isso. Tiveram que, em uma semana, se adaptarem e planejar, aprender a usar a plataforma, aprender a linguagem, aprender a dominar os recursos e, efetivamente, uma semana depois de comunicados, estavam todos lá da melhor maneira possível, cumprindo com aquilo que era o seu papel, tentando com carinho, com amor, atingir o seu educando, fazer o melhor pelo educando, impedir que os educandos tivessem prejuízos maiores, porque prejuízos todos nós vamos ter, né, gente? É importante a gente lembrar que um processo pandêmico é muito raro alguém que não tenha prejuízo, né? Então, uns vão ter prejuízo emocional, outros vão ter prejuízo em razão das perdas. Nós temos pessoas que já perderam aí familiares, né? Pessoas que perderam amigos, nós vamos ter
pessoas que não tiveram oportunidade de sequer velar o corpo do seu ente querido por conta das regras, né, que impediram esse processo de velório e sepultamento, por conta aí das regras emitidas pela OMS, né, e também pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. Ou seja, todos nós vamos passar por um processo e estamos passando por processo de perdas, né? Perdas econômicas, perdas emocionais, perdas no sentido moral, né? Porque você vai ter vai atingir uma esfera, né, do seu emocional que talvez a gente leve um determinado tempo, né, para se adaptar com essa perda. E, no entanto, algumas famílias e pais, felizmente poucos, né, pelo que eu consegui reparar, né, pelo o contato que eu tive, foram às vezes muito duros com os professores, exatamente no momento em que eles precisavam também de apoio e precisavam contar com o suporte e, sobretudo, né, com o estímulo das famílias para acreditar e para preparar para que eles também tivessem com a sua autoestima bem e chegassem lá e fizessem o seu trabalho como estão fazendo em geral, né? Então, é importante a gente observar que até a crítica, essa crítica destrutiva, né? Os pais que criticaram, que falaram mal, né? Que colocaram N defeitos no processo educacional das aulas aí à distância, remota, simplesmente para pedir descontos, né? Simplesmente para pedir que as escolas pudessem tirar valores ou dar descontos, e aí, para conseguir o desconto, emitiram críticas duras demais, esquecendo de se colocar no lugar do outro que estava lá também lutando, também sob pressão, também sobre o mesmo risco, também sobre a agressão emocional e também sem estar preparado, porque foram pegos também de surpresa, como é o caso dos professores, e tiveram que fazer esse papel como estão fazendo, né? Eu já estou aí há mais de 2 meses trabalhando em 5 plataformas diferentes, né, de aulas remotas, além da minha atividade profissional na advocacia. Tenho feito isso também usando todos os recursos eletrônicos. Tive que aprender o que eu nunca tinha feito e estou tentando a cada dia aprimorar. Passei, às vezes, né, noites aí, dormi 2 horas por noite, vendo tutoriais no YouTube de como lidar com plataformas para no outro dia dar uma aula de qualidade para os meus alunos. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado, né? Porque os processos, como eu disse, eles geram transtorno, revolta, mágoa, indignação, frustração, mas a gente não pode sair por aí criticando o outro e colocando e rotulando sem levar em conta que eles também estão passando por processos da mesma natureza de adaptação e sofrimento, tendo que dividir uma série de transtornos, inclusive a perda econômica também, né? E o quarto pilar aí que eu gostaria de citar dentro desse processo que eu iniciei é falar que as escolas, né, de um modo geral, também tiveram que se adaptar. As escolas também tiveram que reformular seus conteúdos e programas. Eu tenho lido e tenho assistido muitos exemplos, né, de escolas mesmo no norte lá da Paraíba, no sertão nordestino ou mesmo na região da Amazônia, que estão se virando para poder colocar o ensino à disposição de seus educandos, né? Então, eu vi 2 extremos perigosos, né, nesse processo de pandemia. O de algumas escolas que se colocaram aptas demais, né? Vi falas aí de diretores colocando que nós estamos preparados, são gigantes, nossos professores são gigantes e para nós é tranquilo, nós não tivemos dificuldade nenhuma, né? Os nossos alunos não terão dificuldade nenhuma. Me preocupa um pouco esse tipo de fala, porque é normal que todos nós tenhamos dificuldade, sim. É natural que a gente não tenha o mesmo resultado, né? Às vezes pode até ser melhor, né? Mas daí a dizer que não vamos ter prejuízo nenhum é uma falácia, né? É uma mentira.
porque todos nós estamos tendo e vamos ter prejuízos ainda, né? E dizer que está tudo ótimo, maravilhoso, e depois pressionar todo o conjunto, o grupo educacional para que cumpra, para efetivamente que o marketing seja cumprido tal qual a fala daquele que era o gestor. Então me preocupa esse tipo de postura, sobretudo na educação, porque na verdade ninguém estava preparado e ninguém vai ter prejuízo. Dizer que ninguém vai ter prejuízo também é uma mentira, porque todos nós estamos tendo sim prejuízo. Por outro lado, outro extremo que eu também vi foram escolas, universidades e grupos, né, de pessoas que falam, não, nós vamos esperar, nós vamos parar, não tem como fazer nada, tem um monte de aluno que não tem internet banda larga em casa, não vai rodar a plataforma, não tem como eu conseguir fazer, então é melhor a gente esperar esse processo todo passar, acomodar. E aí ficaram muito tranquilos diante de uma realidade em que a escola não poderia se furtar. Isso também me preocupou. Então, o extremo de dizer que estão preparados demais e dizer que não tem prejuízo nenhum, ou o extremo de dizer que nós não vamos mexer com isso, ninguém está preparado, é melhor que a gente espere, o aluno tem esse obstáculo, e aí deixar o aluno sem estudo aí há mais de 2 meses, como a gente tem visto que muitas escolas não estão trabalhando, né? Isso também não poderia ser feito. Como eu disse, eu vi, li e tenho acompanhado relatos em vários sites, aí na internet, de sites educacionais, né? De pessoas que estão se virando para entregar material, para dar aulas, né? Eu vi relatos de escolas lá na Paraíba, de escolas na Amazônia, que estão usando a rádio comunitária para dar aula para os seus alunos, porque sabe que o rádio, independentemente da condição econômica de alguém, mas um rádio é muito mais fácil de que a pessoa tenha na sua casa, e estão chegando, né? Tem pessoas que estão usando a internet das bibliotecas comunitárias, da igreja, da paróquia, da igreja, né? Nós temos pessoas que estão levando material impresso, estão deixando lá no centro comunitário do bairro, as famílias passam lá e pegam o material. Então, de todo jeito, tem as escolas, né, muitas que estão sim se virando para atender, sobretudo emocionalmente, os seus alunos nesse processo. Isso é um papel importante, louvável, né, que eu acho que todos nós precisamos nos preocupar, tá bom? E para a gente ir já encerrando, né, eu queria então dizer o seguinte, olha, o que nós, em geral, né, o que nós precisamos então pensar daqui adiante? Olha, nós precisamos pensar que a volta não vai ser um novo diferente, né? Essa volta para o novo, essa volta para o antigo, nenhum nem outro, né? Quando nós voltarmos, nós vamos voltar e vamos encontrar uma realidade que nós não deixamos, né? Nós vamos encontrar uma realidade, talvez com falta de pessoas que estavam ali trabalhando com a gente, que estava na nossa sala de aula, que estava no meu ambiente de trabalho e que agora não estarão mais porque infelizmente faleceram. Nós vamos ter que adaptar com a questão econômica posterior à pandemia, porque muita gente vai sim ter prejuízos enormes, né? Vão ter que se desfazer de algum bem para poder, pelo menos, sobreviver alimentando e pagando despesas básicas emergenciais. E isso nós vamos ter que lidar com essa realidade. Nós precisávamos contar muito mais com um governo, né, que atendesse a perspectiva da grande maioria das pessoas, inclusive do pequeno, do médio empresário, para evitar que trabalhadores estivessem se expondo todos os dias, como nós estamos no Brasil. O Brasil hoje, salvo engano, pelo que eu li hoje, já é o 4º país, né, em número de mortes, já ultrapassamos aí os 10.500 mortos, numa curva que ainda não chegou no pico, né? Nós vamos chegar no pico, é muito provável, no mês de julho, agosto, e aí é muito provável, espero eu que não, mas é muito provável que nós vamos estar tropeçando em corpos, exatamente porque a parte que era governamental, né, sobretudo do governo federal, ela não foi feita como deveria ser feita, né? E nós precisamos saber claramente que cada papel tem uma função e essas funções precisam ser cumpridas a contento para que todos saiam do processo de uma maneira mais segura, saudável e confiante. A retomada da vida pós-pandemia não vai ser fácil.
exatamente porque nós não nos preparamos para ela, porque encontramos uma realidade, até mesmo de saúde pública, extremamente sucateada, né? É bom aqui lembrar que eu vejo pessoas falando aí porque construiu estádio para a Copa, Olha, por mais que isso tenha prejudicado, eu garanto para vocês, como professor de ciência política que sou, que o grande prejuízo foi a PEC aprovada, né, a PEC 95, que foi aprovada em 2016, congelando os gastos com saúde e educação. Tá? Então não vamos ser negligentes e não vamos esquecer os malfeitos, né, que nós tivemos. O próprio governo atual, federal, ele fez um desmonte do SUS, né? O próprio ministro Mandetta, que teve depois aí uma recuperação da imagem no trabalho da pandemia, sim, ele teve um papel importante, sim, mas ele também foi a favor, né, dos cortes e daquilo que o SUS também foi sucateado. E nós estamos vendo essa realidade agora, né, que esse despreparo está tirando muitas vidas também, né? Assim como nós precisamos pensar do planejamento posterior. O que nós vamos fazer depois? Então, governos, empresas, né, empreendedores, setores educacionais, né, os investimentos que nós vamos reservar e que nós vamos ter que preocupar para a retomada da vida depois, né? Muito se preocupou até a pandemia com a questão econômica, sobrepondo a economia à questão da vida e da saúde. E agora nós estamos vendo até o gigante Estados Unidos ruindo aí a sua economia e o petróleo, a queda do petróleo estadunidense no Texas, né? Então, tendo que rever a sua postura, né? Então, é importante que a gente observe que é preciso um replanejamento desde agora para que a gente amenize impactos futuros, né? Senão os impactos posteriores à pandemia serão muito piores. Nós não sabemos se a vacina sairá daqui 1 ano, 2 anos, né? A do Ebola, que foi aqui, andou mais rápido, ficou pronta em 4 anos. Então, quer dizer, nós não temos garantia nenhuma que o ano que vem, ou depois, ou daqui 2 anos, nós não temos garantia nenhuma de que o ano que vem estaremos normais, né? Porque não estaremos. E é exatamente essa as reflexões. O que nós vamos planejar, né? Planejar nas nossas famílias, planejar no planejamento familiar, replanejar enquanto educação, replanejar enquanto empreendedores, replanejar enquanto sistema econômico e financeiro, né? E replanejar enquanto órgãos governamentais, para que a gente encontre um suporte adequado para quando nós tivermos que voltar relativamente à nossa vida anormal posterior à pandemia, né? Então, os reflexos vai depender muito mais da nossa condição, de como nós estaremos dentro desse processo agora e de como nós nos encontraremos posterior a esse processo, tá certo? Eu deixo aqui uma mensagem de esperança, né, de perspectiva. Desejo que todos pensem e façam reflexões importantes a respeito disso, de como vão se preparar e de, sobretudo, responsabilizar cada qual na sua parcela. Mas, mais do que isso, gente, a gente entender que todos nós estamos passando por um processo, né, de reciclagem, de transcendência, né, das nossos valores, dos nossos costumes. Estamos nos superando, de resiliência, né, um processo de resiliência, para que a gente saia dessa pandemia muito mais forte e um pouco mais crítico e espero que mais consciente do nosso papel, para que a gente não passe situações assim novamente, tá bom? Um grande abraço, é um prazer estar com vocês, até a próxima.